Silvia Carmandayan, sou residente do 2º ano da disciplina de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC e vou apresentar o trabalho intitulado Uso de terapia de reposição hormonal e hormônio bioidêntico em mulheres entre 50 e 69 anos na Austrália, resultados de um estudo transversal. O estudo foi publicado na PLOS, Public Library of Science, que é uma revista de fator de impacto 3,4, que dentre as publicações é um bom número. E o estudo foi conduzido pela Cancer Council NSW na Austrália. Começando, então, o objetivo era eles tinham o dado de que o uso de terapia de reposição hormonal na Austrália entre 2001 e 2005 tinha sofrido uma queda de quase 55%. Só que a partir de 2005 não tinham dados muito atuais, muito certos, de como tinha sido continuado esse uso de terapia de reposição hormonal. Então, o objetivo do estudo era justamente esse, determinar a prevalência atual do uso de terapia de reposição hormonal e hormônio bioidêntico entre as mulheres australianas entre 50 e 69 anos. Voltando um pouquinho na história da terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal começou basicamente com um tratamento estrogênico e ganhou fama entre a década de 60 e 70. Em 1968, o ginecologista americano Robert Wilson escreveu um livro intitulado Feminine Forever, em que nele ele falava que as mulheres que usarem o medicamento, no caso estrogênio, sentiriam muito mais prazer em viver e não se tornariam enfadonhas e sem atrativos. Para se ter uma ideia, em 1970, anualmente, 30 milhões de prescrições para uso de terapia de reposição estrogênica eram feitas, e 50% das mulheres nos Estados Unidos estavam em uso de terapia estrogênica por um tempo médio de pelo menos 5 anos. O Premarin, que é o estrogênio quinoconjugado, era o 5º medicamento mais prescrito no mercado. Aqui uma foto do livro, Feminine Forever, que foi um best-seller na época, e do Dr. Robert Wilson. E se a gente pegar aqui o subtítulo, dar um zoom e traduzir, ele fala que a menopausa é uma doença causada por uma deficiência hormonal e que é uma doença curável e totalmente prevenível. Em 1975, a gente tem um primeiro trabalho publicado que mostra que o risco relativo de câncer de endométrio é 4,5 vezes maior em quem usa a terapia de reposição estrogênica. Com isso, o FDA alterou pela primeira vez o rótulo da medicação, obrigando os laboratórios a colocarem o risco aumentado para câncer de endométrio. Em 1980, então, os progestagênios são adicionados à fórmula, e desde então vários estudos conflitantes foram publicados. A gente tem o Framingham Heart Study, que mostra que tem uns 50% de risco relativo maior para morbidade cardíaca e duas vezes maior de risco relativo para doença vascular encefálica. Os críticos desse estudo falam que a amostra deles era enviesada porque tinha um número de obesas, tabagistas e com diabetes muito maior do que a média populacional. Logo depois, por exemplo, veio o Nurses Health Study, que mostrava o contrário. Falava que as mulheres em uso de terapia estrogênica tinham taxas expressivamente menores para risco relativo de doenças cardíacas. E agora? A terapia é boa, a terapia é ruim, dá câncer, previne câncer, é bom para osso, é ruim para osso? A gente ficou meio perdido nessas questões. O que a gente sabe atualmente? Que aqueles estudos, então, não eram muito randomizados, nem muito bem controlados, e que as amostras estudadas geralmente não pegavam uma população muito expressiva da realidade. Em geral, elas eram mais magras, mais ricas e mais saudáveis, criando assim o viés da mulher saudável. E eles também não tinham a noção, o conceito da janela de oportunidade, que a terapia de reposição hormonal ela é benéfica quando iniciada na perimenopausa ou nos primeiros anos da menopausa. Desde então, novos estudos foram feitos. Em 1995, a gente teve o Post-Menopause Estrogen Progesterone Interventions, que é o PEP, que mostrou a possibilidade e benefício para risco de doença cardíaca cardiovascular. Em 98, tem o Heart and Estrogen Progesterone Replacement Studies, que foi conhecido como HERS, que fala que a terapia de reposição hormonal não se mostrou benéfica na prevenção secundária da doença cardíaca. E, em 1993, começa o grande estudo, que foi um divisor de águas polêmico, que é o WHI. E, em 2002, um braço da pesquisa do WHI, que estudava o estrogênio mais progestagênio, foi interrompido pelo Comitê de Monitoramento de Segurança, porque ele mostrou que os riscos eram muito maiores do que os benefícios. Logo que esse dado saiu, ele foi publicado na grande mídia, não passou antes pela uma avaliação da mídia especializada, dos profissionais de saúde.
causando uma grande celeuma, um caos, porque todo mundo falou, meu Deus, a terapia faz ruim, não vou usar. E depois, analisando com mais calma os dados do WHI, ou então outros estudos que surgiram a partir do WHI, deixaram mais claro que a terapia de reposição hormonal tem um risco elevado para doença cardíaca cardiovascular se usada em mulheres em menopausa mais tardiamente, que aumenta o risco de acidente vascular encefálico, tromboembolismo venoso e colicistite, que está diretamente relacionado ao câncer de mama se o uso é prolongado, então, com quanto mais tempo, maior o risco. Mas também, hoje em dia, a gente sabe, consenso, que aumenta a densidade mineral óssea e diminui o risco de fratura, e também parece que reduz a chance de risco de câncer coloretal. Voltando, esse foi só um apanhado, voltando, então, para o nosso artigo, e a gente tinha pré-estabelecido que entre 2000 e 2005 era sabido que na Austrália o uso de terapia de reposição hormonal tinha caído em 55%. Agora a gente entende o porquê, justamente pela publicação do WHI. E o objetivo do estudo era saber como é que tinha ficado esse uso a partir de 2005. O estudo foi um estudo transversal, ou seja, ele tirou uma foto da população australiana, então, pegando como amostra as mulheres entre 50 e 69 anos. O método utilizado foi o Lady Studies, que stands for Learning How Australian Deals with Menopause Symptoms, e a amostra de mulheres, eles mandaram para a casa das mulheres um questionário com 37 perguntas pré-estabelecidas. Então, eles pegaram o sistema de saúde público australiano, pegaram uma amostra e mandaram para essas mulheres um questionário, avaliando também, além de características demográficas, estilo de vida, informação médica, uso prévio ou atual de terapia de reposição hormonal e hormônio bioidêntico, entre outras terapias. Quanto ao uso de terapia de reposição hormonal, foi avaliado se uso prévio ou uso atual, o tempo de uso, qual era a formulação utilizada e qual era a formulação utilizada por último, a mais recente. Quanto ao hormônio bioidêntico, eles avaliaram exatamente as mesmas coisas da terapia de reposição hormonal, mas também perguntavam se tinha usado terapia de reposição hormonal antes e por que tinha mudado para o hormônio bioidêntico. Eles também avaliaram quantas delas tinham realizado esterectomia e em qual idade. E na terapia de reposição hormonal, eles dividiram entre estrogênio mais progestagênio, progestagênio isolado, tibolona e outros, sendo que outros eles consideraram o uso de hormônio tópico ou então de mais de uma terapia de reposição hormonal. O grupo ele foi dividido de 5 em 5 anos, então ficou entre 50 e 54, 55 e 59, 60 e 64 e 65 e 69. Aqui uma tabela em que ele compara a amostra do estudo com vários fatores, então onde elas tinham nascido, quem era casada, quem era solteira, quem tinha trabalho, quem não tinha trabalho, comparando do Lady Studies à esquerda com a população em geral, como se fosse um IBGE australiano à direita. E ele mostra que é bem significativo, então não tem mais aquele viés da mulher saudável, porque a população estudada é bem compatível com a população em geral australiana. E os resultados? 22,1% dos questionários foram devolvidos, preenchidos completamente com termo de consentimento informado, dando um total de 4.428 formulários. A prevalência total do uso de terapia de reposição hormonal encontrada foi de 37%. Ou seja, isso engloba tanto as mulheres que estavam em uso, quanto as que já tinham feito uso e não estavam mais fazendo. E o que é esperado, conforme a idade aumenta, o uso de terapia de reposição hormonal aumenta junto. O que chamou bastante atenção foi o tempo de uso. Entre as mulheres que estão em uso de terapia de reposição hormonal, 73% usa por mais do que 5 anos. E o tipo de terapia de reposição hormonal, em primeiro lugar, o estrogênio, em 44%, 23% terapia conjugada, 19% outros, lembrando que outros era terapia hormonal tópico ou mais de uma terapia hormonal, 11% a tibolona, 2% hormônio bioidêntico, 1% progestagênio e 2% não informaram corretamente, não deu para avaliar. Dentre as mulheres australianas de 50 e 69 anos, ou seja, o pool que foi investigado, que foi analisado pelo estudo, a gente achou uma prevalência de 26% de mulheres esterectomizadas. Entre esses 26%, ou seja, dentro das 26% que tinham passado por uma esterectomia, 43% estavam em uso de reposição hormonal. E o que chama atenção agora é que nessas mulheres que já tinham feito esterectomia, o uso de estrogênio ele sobe bastante, vai para 77%.
Ele abre a discussão, então, falando que o uso de terapia de reposição hormonal encontrada era de 13%, lembrando que 37% era para quem já tinha feito e estava fazendo uso, e 13% para quem estava em uso de terapia de reposição hormonal e hormônio bioidêntico no momento. E é bem compatível com que o outro estudo que tinha sido publicado, menor, com N menor, pelo National Health Survey entre 2004 e 2005, de 11%. Ele chama atenção, de novo, pela que o uso de terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos sofreu uma queda de 50%, ou seja, em 2001, 17% das mulheres estavam em uso por mais de 5 anos de terapia de reposição hormonal e hormônio bioidêntico, e em 2013 esse número ficou em 9%. De novo, a causa, né, que ele cita é a publicação do WHI, e a manutenção, ou seja, o porquê que elas usam por mais de 5 anos, ele fala que não tem nenhum estudo que fale sobre isso, mas que eles aventam a possibilidade de mulheres com sintomas mais moderados e severos permanecerem utilizando a medicação. Então, o uso de terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos corresponde a 73% das mulheres em uso de hormônio, que é quase 3/4, né, do total. E ele chama bastante atenção para isso porque o câncer de mama aumenta conforme o tempo de exposição. E os dados corroboram a necessidade, então, de uma vigilância em relação ao uso de terapia de reposição hormonal. Essas mulheres devem sofrer um screening mais detalhado. Aqui eu sei que não dá para ver direito os números, é só para mostrar que ele faz uma tabela comparando as mulheres em uso de hormônio no momento, as que já fizeram uso e ambas. E aí eu dou um zoomzinho em uma das partes, em que ele mostra justamente isso, que 9% das mulheres no total usam a terapia de reposição hormonal por mais que 5 anos. Aqui uma tabela muito interessante, que ele compara o uso de terapia de reposição hormonal nas mulheres que têm esterectomia e nas mulheres que ainda têm o útero. E lá, até que eu circulei de vermelho, que ele mostra que entre as mulheres que têm o útero, 20% usa a terapia de reposição hormonal com estrogênio isolado, que eu achei um número grande, né, visto o aumento maior do risco de câncer de endométrio. E o que ele cita no trabalho é que estudos prévios mostram que, quando você faz um bem bolado, somando terapia de reposição hormonal, risco de câncer do útero, mais também de ovário e também de mama, ainda parece que a terapia de reposição hormonal só com estrogênio tem um risco relativo para câncer menor do que com a terapia de hormônio combinado. Ele não estudou isso, ele só cita trabalhos anteriores. Então, de novo, aqui, isso aqui ele mostra, coloquei até a fonte, o risco de câncer de mama com estrogênio isolado até 5 anos é 1,2 vezes maior do que as mulheres que não estão em uso de estrogênio, e o uso para mais de 10 anos vai para 1,3. Quando você compara com a terapia de reposição hormonal combinada com estrogênio, para mais de 5 anos é 1,6, então é maior do que o estrogênio, e para mais de 10 anos é 2,2. Então, é bem maior do que o estrogênio isolado. Quanto à terapia de reposição hormonal por hormônio bioidêntico, quanto ao uso de hormônio bioidêntico, ele fala que os hormônios bioidênticos, como a doutora Tatiana falou, são substâncias químicas com estruturas moleculares idênticas aos hormônios humanos. Em geral, ele é progesterona mais 17-beta-estradiol, mas também a gente pode encontrar sendo mais estrona ou estriol. A produção não é submetida ao mesmo controle rigoroso que a terapia de reposição hormonal, e que, apesar de já ser um consenso que tem problemas com a segurança pela manipulação não muito bem controlada, as mulheres continuam usando. Ele achou uma prevalência de 6% que já tinham usado, e das que estavam em uso, 2%. E uma das perguntas do questionário é: por que você mudou da terapia de reposição hormonal clássica para o hormônio bioidêntico? E foi consenso de que é mais natural. Então, é bem de acordo com o que a doutora Tatiana falou no estudo dela. Aqui mostrando só a tabela que ele fala exatamente isso, que as que já usaram de 6% aproximadamente, e as que estão em uso de 2%. Aqui uma tabela resumindo bem o trabalho, que ele mostra, né, o uso de terapia de reposição hormonal em 2001, e depois em 2005 e 2013. Então, em 2001, a gente tinha um uso maior, o WHI é publicado, cai até pela metade, e depois de 2005, a gente vê que o uso ele começa a ser mais estável. Concluindo, então, a proporção de mulheres esterectomizadas pode impactar no uso de terapia de reposição hormonal e no hormônio bioidêntico, e principalmente no tipo de terapia de reposição hormonal utilizado, que, após uma queda acentuada entre 2001 e 2005, o uso de terapia de reposição hormonal se manteve estável, ao redor de 13%, e que 3/4 utilizam terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos. Então, ele deixa aí um alerta para os riscos que isso acarreta.